Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Estamos aí preparados para receber a palavra do Senhor, amém? Quantos aqui estão felizes nessa manhã? Glória a Deus, porque o Senhor é bom. A palavra diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E nós estamos aqui hoje porque a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida. E nós sabemos que nós estamos passando por lutas. O povo de Deus passa por lutas, dificuldades, né? Essa semana eu conversei com o meu primeiro discípulo, o Lázaro. Todos aqui lembram do Lázaro ou não? Hoje ele está co-pastoreando uma igreja. E nós estamos orando por ele porque o Lázaro vai ser deportado. E ele não pode ir para Cuba porque Cuba não aceita. Então ele vai ter que ir para um terceiro país. Então nós estamos orando como igreja, porque Deus vai usar ele. Onde Deus enviar, Deus vai usar o Lázaro. Lázaro é um homem de Deus. Eu sei que muitas pessoas têm passado por esse momento de temor, de ansiedade. O que vai acontecer? Recebi também um casal que ele pediu que não dissesse o nome. Também eles estão se autodeportando, estão indo embora depois de 15 anos aqui. Isso toca o nosso coração. A gente sabe o que é você querer viver num lugar onde Deus te traz e existe. Mas a gente sabe também que a misericórdia de Deus se renova e nós não fomos chamados para viver no temor, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de amor, de poder e de moderação. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não tenha medo. Porque Deus, Ele pode mudar e o coração do rei está na mão do Senhor. Conheço pessoas que estão aqui, que passaram 15 anos, 20 anos esperando e hoje tem a sua cidadania, tem o seu documento. Então, eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui hoje para lutar pela nossa família. Nós temos a família, que é a família de sangue, e a família do sangue de Cristo. Essa pessoa que está do teu lado, é teu irmão, a tua irmã, faz parte dessa família. Olha para ele e diz assim, bom dia, meu irmão. Você é meu irmão. E hoje eu quero ministrar uma palavra que Deus tocou no meu coração sobre família. E o título que Deus colocou no meu coração, tudo começa em casa. Tudo começa na sua casa, tudo começa dentro da nossa família. É ali onde Deus se manifesta. E o versículo base para essa mensagem está no livro de Neemias 4, versículo 14, que diz assim a palavra. Se você, caso não tenha os versículos, eu não sei se a Regina fez o QR Code, tem o QR Code essa semana? Então eu vou mandar nos grupos aí depois para você, os versículos para que você medite, para que você possa entender melhor a mensagem. Mas o título é Tudo Começa em Casa e o versículo se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, que é grande e temível, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Diga comigo assim, não tenha medo. Vamos lutar pela família, amém? E sabe, queridos, quero orar por você nesse momento. Se você tem a sua Bíblia, segura ela, coloca a sua mão na Bíblia. Pai querido, eu quero te agradecer por esse privilégio de poder ministrar a tua palavra. A tua palavra, Deus, é viva, poderosa, transforma, restaura, redime, faz nova todas as coisas. E nós estamos aqui porque nós estamos sedentos de ouvir a tua voz. Cala todas as outras vozes, toda ansiedade, toda preocupação. E que possamos escutar somente aquilo que o Senhor quer dizer para nós hoje. Pai, em nome de Jesus, eu peço por cada um, aqueles que nos assistem, aqueles que estão com temor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E eu quero hoje, Pai, profetizar, declarar a tua palavra, porque ela vai fazer vida nas nossas vidas. Coloca a mão na tua Bíblia e diz assim, em nome de Jesus, fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a família é muito importante para Deus. A família
na verdade, a ideia surgiu dele. Deus poderia ter nos criado para viver isolados, mas Ele não fez isso. Nós precisamos um dos outros para nos apoiarmos, edificarmos, para abençoarmos e abençoar o lugar onde Deus te colocou. Na família que Deus te colocou, na igreja que Deus te colocou. Esse é o lugar onde Deus quer te usar. E nós precisamos um dos outros. Deus é o criador da família. Portanto, Ele é o único que tem a autoridade e o direito de dizer o que é a família, para que ela existe e como deve funcionar a família. Quando eu falo família, eu já disse, é a família de sangue, é a família do sangue de Cristo. A nossa família, porque nós estamos aqui crescendo juntos. Nós estamos aqui formando as nossas famílias e apoiando. Em Gênesis 2:24, você vai anotando e depois, como eu disse, eu vou enviar para vocês aí nos grupos. Diz assim: pois deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Uma só carne, espírito, alma e corpo. A união que Deus criou é para que o homem se tornasse uma só carne com a sua esposa e pudessem viver o reino de Deus de maneira poderosa dentro do lar. Amém? Agora, por que a família é o centro dos maiores ataques hoje em dia e sempre na história? A família é muito atacada. E a destruição da família acontece porque o homem abandonou o conselho de Deus, abandonou os princípios de Deus e começou a viver ideias humanas, conceitos humanos. E a família tem sido destruída, muitos lares têm sido destruídos. Um casal que me ligou, esse casal que eu disse, eles estão se separando, vão embora porque um culpou o outro. E é triste de ver como o inimigo é astuto. E nós precisamos, como igreja, nos levantar para dizer: não, aqui não vai haver divórcio, aqui não vai haver destruição, porque a nossa família pertence ao Senhor. A tua família pertence a Deus. E hoje, amados, na sociedade nós vemos uma crescente tentativa de destruir os valores fundamentais da família. E sabe, queridos, Deus nos avisa, porque a sociedade hoje, eles estão, através da ideologia de gênero, ele coloca dúvida no papel do homem, da mulher, dúvida no papel do pai e de uma mãe. E nós, como sacerdotes do lar, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos e reforçar a identidade sexual dos nossos filhos. Porque se nós não fizermos isso, a escola vai dizer que quem sabe eles nasceram num corpo errado, e eles vão começar a ver meninos que começaram na escola, de repente se transformaram, viraram trans, meninas que de repente, e eles vão começar a lidar com isso. Por isso que é tão importante o pai fortalecer a identidade sexual de um filho. O pai e a mãe se unirem juntos para fortalecer a identidade e afirmar a identidade de uma filha. É muito importante. E sabe, queridos, nós estamos juntos para lutar essa batalha, amém? Deus nunca desiste, Deus sempre está pronto para fortalecer o nosso coração. Mas nós precisamos lutar. E a segunda coisa é que muitas vezes as nossas prioridades, elas estão equivocadas. Elas não estão em ordem. Alguns aqui nos Estados Unidos, com aquele sonho americano, chegam aqui com um principal objetivo no progresso material. Vivem desejando, trabalhando para alcançar esse progresso. Alcançar o sucesso financeiro. E certa vez Jesus estava andando e uma família se aproximou e um filho disse: Jesus, por favor, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Aqui a gente está precisando resolver. E Jesus olhou e disse: quem me colocou juiz dessas coisas? Eu não vim para isso. E olha o que ele disse em Lucas 12:15. Ele disse assim, e lhes disse: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens.
Cuidado, diga para a pessoa que está do teu lado, cuidado. E esse é o problema. Um espírito de insatisfação muitas vezes se disfarça num desejo legítimo de superação, de prosperidade. E aí quem possui uma casa até confortável já começa a sonhar em ter uma mansão. Quem às vezes tem o suficiente já começa a ficar insatisfeito e acha que agora eu preciso de tal coisa e tal coisa. E isso nunca para. E aí vamos vivendo naquela coisa de ter para ser, ter para em detrimento do ser, e começamos a nos enrolar, a nos endividar. E eu quero dizer, amados, que não é errado procurar melhorar as condições e o bem-estar da sua família. Não é errado, Deus se agrada disso. A necessidade de adaptação, crescimento, faz parte da vida. Todos nós aqui chegamos aqui e temos esse objetivo de cuidar da família, dar um lugar confortável para os nossos filhos, dar o sustento para a nossa casa. Isso é louvável. Contudo, o verdadeiro perigo está num coração dominado pelo desejo de sempre querer mais e nunca estar satisfeito. Esse é o perigo. O amor desordenado pelo dinheiro, pelas posses, pelos bens, que nunca satisfaz. E pasme, uma pesquisa feita que grande parte dos divórcios é porque houve crise financeira dentro do lar. E aí quando bate a crise, um culpa o outro. Foi você que detonou o cartão de crédito, foi você que ficou sócio do Amazon e nunca parava de comprar, foi você que quis esse carro, foi você que quis essa casa. E aí o que acontece? A casa dividida, ela não prospera. E o dinheiro, ele tem o poder de seduzir o coração, desviar do propósito eterno. Quantas desses 20 anos aqui, 25 anos, 20 anos de pastor, eu vi muitas pessoas se desviar do propósito de Deus por causa de dinheiro. Ah, eu vou para lá porque ali eu vou ganhar $4 a mais. Eu vou para fazer tal coisa porque é um trabalho novo. E aí eu vou poder realmente viver o sonho americano. E de repente, castelinho de areia vai para baixo. Um casal que eu amava muito, os amo e oro por eles, ele quis ser promovido. Foi fazer um trabalho, foi estudar. E disse para a esposa, eu vou ter que me preparar e você vai ter que trabalhar. E ela se dedicou, ela se esforçou. E durante 2 anos ele trabalhou, ele estudou. Depois disso ele conseguiu o emprego do sonho. Foi trabalhar numa corporação. Começou a ganhar muito bem. E sabe o que aconteceu? Se apaixonou por uma moça do trabalho e abandonou a família. Isso é o que acontece. Porque há caminhos que parecem de bênção, mas no final são caminhos de morte. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. O dinheiro tem o poder de seduzir o coração e desviar do propósito eterno, quando ele não está debaixo do senhorio de Cristo. E eu estou aqui hoje porque eu tenho autoridade para falar desse tema. Eu fui empresário durante anos aqui. E eu tinha 4 empresas. E a minha vida era somente pensar no trabalho, dia e noite, viajando. E a minha família tinha todo o conforto, morávamos numa casa grande. Tínhamos todo o conforto, eu dava tudo que eu podia, mas eu não era um pai presente. Eu não era um pai presente. Eu tinha uma conta bancária gorda, mas eu era falido espiritualmente. Minha família estava falida, meu casamento estava falido, até que o Senhor nos encontrou e nós começamos a fazer um grupo de irmãos na minha casa. E esses irmãos começaram a me ajudar, começaram a me animar, e eu comecei a tomar o desejo de mudar de vida, de largar tudo para servir ao Senhor. E aí eu li um livro com o nosso grupo chamado Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Não sei se vocês já leram esse livro. E logo na primeira página, algo gravou no meu coração como um ferro quente.
Logo no primeiro capítulo ele dizia: uma vida com propósito é um estilo de vida simples e uma agenda equilibrada. E isso entrou de uma tal maneira na minha vida, que eu comecei a orar: Senhor, eu quero ter um estilo de vida simples, eu quero ter uma agenda equilibrada, eu quero cuidar. E aí nessa busca, eu desfiz das empresas, desfiz de tudo que eu tinha e comecei um novo ramo. Fui trabalhar, só que eu trabalhava dentro da minha casa. E ali dentro Deus restaurou meu casamento, restaurou meus filhos, restaurou a minha família e começou a me dar o sustento. E eu quero te dizer algo: nesses 25 anos nunca faltou nada. Eu pedi: Senhor, eu quero trabalhar na obra. Então eu pedi que o Senhor me ajudasse, me desse o sustento para que eu possa servir no reino. E Deus tem me dado até hoje, e a minha família foi completamente restaurada. Mas eu desejei, porque se eu continuasse naquele ritmo de vida, estressado, trabalhando, talvez eu tivesse perdido a minha família. Talvez eu tivesse em outra situação, mas Deus teve misericórdia da minha vida. O homem mais rico do mundo. Quantos conhecem a história do rei Salomão? Acho que o Elon Musk talvez seria 10% ou 1% do que representava Salomão naquele momento no mundo. Era um dos homens mais ricos. E olha o que ele diz no livro de Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Os seus rendimentos, isso também é vaidade e perda de tempo, ele disse. Vaidade, desejo de sempre querer mais. Gasta tudo que tem, não economiza. Não tenho condição de dizimar, não tenho condição de ofertar, porque eu tenho que primeiro pagar minhas dívidas, primeiro, e a gente coloca todas as nossas necessidades e deixa Deus por último da fila. Se der, eu vou contribuir. E aí vivemos endividado. E quero te dizer, amado, estar com um monte de dívida, acima da capacidade de pagá-las, não estar em condição de suprir as necessidades básicas da tua família, são formas de escravidão, são formas de opressão. Lá no Salmo 4:8 diz: em paz eu me deito e logo pego no sono. Talvez para essa pessoa que está presa, endividada, ansiosa, para ela o Salmo vai ser assim: eu me deito e eu não consigo dormir, porque tu, ó dinheiro, não me deixas dormir, tu, ansiedade, não me deixas dormir. E o salmista dizia: nós precisamos ter paz. Quantos querem ter a paz de Deus? Sabe, amados, independente do valor da sua dívida, independente da sua situação imigratória, Deus me trouxe essa manhã e o Espírito Santo colocou no meu coração que Deus vai tirar você dessa escravidão. Deus vai abrir a porta, porque na verdade é Deus, Ele tem que ser o primeiro. Olha o que diz em Salmo 146:7. Ele defende a causa dos oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. Se você está se sentindo preso, Deus quer te libertar. Deus quer quebrar as cadeias. Porque você sabe que tem muitas pessoas que estão presos hoje nas prisões, mas estão livres. Você sabe que tem muitas pessoas que estão fora, mas estão presos porque a prisão é aqui dentro. É aqui no coração. E Jesus veio para libertar os cativos. Amém? Você pode dar um amém por isso? Ele veio libertar. Só que eu entendo que na economia de Deus é diferente. A economia de Deus, eu primeiro tenho que honrar o Senhor. A primícia. Diz: honre o Senhor com a primícia, com os primeiros frutos da tua renda. Então o primeiro é o Senhor. O primeiro, o melhor e o mais importante. Repita assim: o primeiro, o melhor e o mais importante. Essa é a economia de Deus. Quando eu faço essa aliança com Ele, eu separo o dízimo. E aí eu separo 10% para fazer uma poupança. Pego os 80% e falo: Senhor, aparentemente não vai dar, mas eu sei que o Senhor é o Deus da multiplicação.
E quando a gente faz isso, queridos, meu Deus, Deus é maravilhoso. Havia o povo de Israel que eles estavam querendo viver o sonho israelita. O templo estava lá, precisando do apoio deles, precisando da restauração. E eles estavam ampliando as casas, fazendo aqueles puxadinhos, decorando, trocando de carro, fazendo muita coisa. E aí Deus manda o profeta Ageu falar com eles. Deus manda um recadinho para eles. Diz assim no Ageu 1:6. Vocês semeiam muito, quer dizer, trabalham muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas continuam com sede. Vestem-se, mas não se aquecem. E o salário que recebem não dá para nada. Em outra versão diz, e o salário é colocado num saco furado. O bolso parece que tem um buraco. Eu não sei, eu trabalhei muito esse mês. Fiz hora extra. Só que chegou no final do mês, eu falei, vai sobrar dinheiro. Ué, mas o que aconteceu? O carro quebrou. Eu não sei se você já precisou ir na emergência aqui. Quantos já foram na emergência aqui? É triste. Você vai lá, você espera umas 2, 3 horas. Eles te dão um remedinho para dor. Te levam numa sala, larga você lá. E depois fala, pode ir embora. Aí você vai embora. Daqui uma semaninha, você abre o correio. Uma continha de $15 mil. Fala, meu Deus, eles não fizeram nada. Quanto já aconteceu isso aqui? Essa semana aconteceu com uma amiga minha. Ela falou, pastor, eles não fizeram nada. Eu recebi uma conta de $15 mil. Eu falei, meu Deus do céu. Mas sabe, queridos, trabalham muito e colocam no saco furado. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo conhece as pessoas pelo que eles têm, mas Deus te conhece pelo que você é. Deus te conhece pelo que você é. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é qualquer coisa, você é raça eleita. Deus te escolheu. O mundo aí pode dizer, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Mas Deus não vê dessa maneira. Ele vê o nosso coração. Ele vê o teu coração. E Ele quer te ensinar a entrar na economia de Deus. Como funciona? E aí, queridos, lembramos que a verdadeira provisão não se mede pelo que nós possuímos, mas pelo um coração satisfeito. A satisfação, a gratidão agrada a Deus. Quando nós somos gratos pelo que temos, Deus dá aquilo que nós precisamos. Talvez Ele não te dê muito, mas Ele vai dar o que realmente você precisa para cumprir o propósito de Deus. Amém? Quantos recebem? E eu quero te dizer que do Senhor vêm os recursos para a construção da nossa família. Todos os recursos que nós precisamos. Deus tem o poder de tocar, de transformar, de liberar. Ele sustentou um profeta, estava vivendo num palácio, muito bem confortável. Profeta de palácio, é uma maravilha. Tinha tudo conforto. Estava ali pregando a palavra. Tinha toda a proteção. Aí Deus fala para ele, sai daqui e vai para o rio Queride. E fica ali. Eu vou te sustentar. E ele sai do palácio e vai viver na beira de um rio, de um riacho. E ali sabe quem trazia comida para ele? Os corvos. Não sei se você sabe como é o corvo, né? É aquele animal de rapina, ele pega o que ele vai encontrando pelo caminho. Mas Deus sustentou o profeta Elias. Deus ensinou o profeta Elias a depender totalmente de Deus. E é isso que muitas vezes, quando a gente passa por crise, Deus está nos ensinando a aprender a depender dEle. Sabe por quê? Elias ia ter o maior enfrentamento da palavra na Bíblia. Ele ia ter que enfrentar, ele não podia ter qualquer dúvida, ele não podia ter qualquer questionamento. Ele foi preparado para o que Deus ia fazer depois de alguns anos, lá no Monte Horebe, com aqueles profetas do demônio. Ele ia ter que enfrentar, orar para cair fogo do céu, amém? E Deus está te preparando também.
Talvez você fale, eu não sei porque eu estou passando por isso. Deus está ensinando a igreja a confiar nele. Aprender a confiar. Mas se Deus é dele que vem os recursos, Salmo 127 nos fala. Diz assim, do versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão do sofrimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Esse é um dos versículos, essa parte do versículo é maravilhoso. É o antídoto para qualquer ansiedade. Porque você sabe que a ansiedade é excesso de futuro. Tem pessoas que ficam preocupadas muito com o futuro, o que vai acontecer, e aí aquela ansiedade vai tomando conta. E esse versículo é um antídoto para tirar toda a ansiedade que você tem. Ele dá, ele cuida dos seus amados enquanto dorme. Diga assim, Deus cuida de mim enquanto eu estou dormindo. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 anos. Deus, todos os teus dias estão escritos no livro da vida. Deus já tem todos os dias preparados e planejados. Nada que acontece é por acaso. Deus sabe exatamente tudo o que vai acontecer. E eu quero dizer que quando você está dormindo, Deus está trabalhando. Quando você está ali descansando no Senhor, você pode dizer, em paz eu me deito e eu logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Pode dizer isso, eu deito em paz, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. E aí, queridos, eu quero trazer um outro princípio. Famílias, nós estamos aqui, nós vamos lutar. Nós sabemos que Deus é o nosso Deus que vai prover, Ele vai nos ajudar em todas as situações. Mas nós temos a ajuda do corpo de Cristo. Nós temos a ajuda da família de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Essa é a família que Deus nos deu. Existem irmãos e irmãs no corpo de Cristo, maduros, famílias maduras, bem estruturadas, que são exemplos, podem nos orientar, nos aconselhar. Por exemplo, se você precisa de aconselhamento na área financeira, de como fazer uma planilha, de como fazer um budget, um orçamento, tem o nosso irmão Paulinho, não sei se ele está aqui hoje, acho que ele está viajando. Paulinho, está lá na mídia, ó Paulinho, dá um oi aí. Paulinho, procura o Paulinho, fala, Paulinho, me ajuda aqui a fazer umas planilhas. Ele deu aqui um seminário de homens sobre finanças, foi uma benção. Quantos estavam aqui nesse dia? Paulinho, nós temos aqui um casal, está aqui, o Nilson e a Eloá. Eles são um exemplo na criação de filhos. Olha aí a Nicole, dá uma olhada nessa moça, que linda. Dá uma olhada no Eric, eles são exemplos que tocam o nosso coração. O Raul é exemplo para mim. Quando eu estava nessa situação de sair, o que eu vou fazer? O Raul me aconselhou, me ajudou, me orientou a ir trabalhar com imóveis. E a gente começou a fazer umas coisas junto, lembra, Raul? E aí me deu um empurrão, me ajudou a criar coragem, porque 15 anos eu trabalhei com comércio exterior. Importação, carga. E o Raul falou, não, deixa isso. Larga isso aí. E aí foi me abençoar. O Fred e a Roberta, está aí. Você quer aprender sobre hospitalidade? Está aí o casal que ensina, pode nos ensinar. Está aqui o Léo e a Ellen. Estão chegando, tem muita coisa. O Léo é um teólogo. Quer aprender sobre a palavra? Tem dúvida? Procura Léo, estou com dúvida nesse negócio. Eles vão nos ajudar. Ela na área de louvor. Cada um de nós tem algo para ministrar, para abençoar a igreja. A Lurdinha tem um exemplo lindo. Está aí lutando, cada um de nós. Eu olho a carinha de cada um aqui, eu sei o testemunho do que Deus tem feito. Amém? E Deus quer te usar para abençoar. Por isso que nós entendemos que é tão importante a igreja nos lares. Foi aí que começou a minha restauração. Quando nós começamos a reunir nos lares. Nosso primeiro grupo, aí estava Tarcísio, Lidiane,
Estava Franzério, eu nem lembro os nomes, né? Porque já faz 25 anos, só lembro deles. Aí a carinha que eles nunca desistiram. Tá? Depois veio o Fred, depois veio outros irmãos. E sabe, queridos, esse ambiente familiar é que podemos compartilhar nossas lutas, tirar as máscaras, ouvir conselhos baseados na palavra de Deus, ser fortalecidos por meio da oração. E nos lares nós temos espaço para ser ouvidos. Aqui na igreja, talvez na correria, no domingo, a gente vem, adora, ouve a palavra e já vai embora. Mas nos lares a gente vai poder ser ouvido, abraçados e encorajados. Diga aí para o seu irmão, quero dar um abraço em você, você é uma benção. Isso. Começa a acostumar a abraçar o povo. Mas precisa a igreja dos lares, é importante. E cada casa pode se tornar um lugar de restauração, discipulado e de unidade. A nossa casa pode se tornar um lugar de restauração, de encorajamento, de unidade e de oração. Não apenas para que a gente fale sobre Deus, mas experimentar a presença manifesta de Deus. Deus tem colocado muito forte no nosso coração, os pastores, que o avivamento que Deus está preparando vai acontecer nas casas. O avivamento que Deus vai trazer nesse último tempo vai acontecer dentro dos lares, nos grupos, nas igrejas, nas casas. É esse lugar onde Deus vai derramar a bênção dele. E sabe, amados, diz assim em Provérbios 11:14, sem direção o povo cai, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Como é bom pessoas que têm essa sabedoria para nos aconselhar. O sábio vê o perigo e se protege. O tolo vai adiante e sofre as consequências. E ter pessoas sábias do nosso lado, participar desse grupo vai nos ajudar de passar por muito, vai nos ajudar a evitar de passar por muitos problemas e muitas decisões erradas que muitas vezes a gente toma na emoção. E ter esse accountability, ter essa unidade, vai nos ajudar a ter paz e alegria. Quantos querem? Amém. Então eu quero dar 5 coisas que você deve aprender dentro da sua casa, com a sua família. Algumas coisas que eu aprendi, que são muito importantes. Primeiro, o que fazer com os sentimentos. O que fazer com os teus sentimentos. Uma família saudável, ela aprende a reconhecer, identificar, assumir, expressar e lidar com os sentimentos. A família deve permitir que todos dentro do lar sejam honestos, que as crianças possam expressar suas emoções, ensinar a ter esse ambiente saudável, poder falar abertamente com a sua família. Tem muito pai que diz, não vou falar isso para os meus filhos, que eu estou nessa crise, eu não vou falar para minha mulher, porque eu não quero preocupá-los. E aí, é ruim, porque a família, Deus usou muito os meus filhos para me trazer palavra de revelação. Quando eu passava por crise, eu abria o coração com eles, e aí, de repente, a minha filha falava algo que, abria os meus olhos, disse, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado. Então, quando existe esse ambiente, a gente pode abrir o coração, a falar dos conflitos, Deus se manifesta. Poder falar abertamente dos sonhos, da falta deles. Eu quero te dizer, a vida não tem que ser pesada. A nossa vida não tem que ser um jugo, uma carga. A nossa vida pode ser uma vida de gozo, de alegria no Senhor. Mas tem que ter esse ambiente. Eu tenho que estar pronto a dividir a minha carga. Eu tenho que ser mais proativo. Procurar resolver as coisas antes do pepino estourar, antes da crise chegar. Preciso ter reuniões de planejamento com a minha família. Ser menos reativo. O que é ser reativo? É ser bombeiro. Viver apagando incêndio. Viver correndo com a mangueirinha apagando incêndio. Vamos agora tem que fazer isso. Não, Deus não quer que você seja bombeiro. Fala aí, meu amigo, não seja bombeiro, por favor. Temos que ser proativos. Fazer os nossos family meetings, abrir o coração. E
A segunda coisa, aprender a lidar com os conflitos. Não sei se você sabe, conflito é uma ponte para a intimidade. Eu aprendi muito com a minha esposa. No começo o conflito para nós era terrível, era problema, só briga. Depois que nós passamos lá pelo PEN, fizemos lá o Ministério de Casados e começamos a aprender a lidar com os conflitos, nós aprendemos que cada conflito nos aproximava mais, quando era bem resolvido, amém? Então o conflito bem resolvido, ele vai trazer o quê? Intimidade, aproximação. Por isso que é importante resolver problemas, conflitos também com os nossos filhos, com a família, porque aí esse ambiente vai trazer maturidade, vai ensinar a resolver conflitos. Muitas vezes a gente quer evitar. Conflito, não quero nem saber. E a gente joga debaixo do tapete, esconde, e lá na frente, aquela explosão. Porque um conflito mal resolvido hoje se torna um problemão lá na frente. Sim ou não? Então nós precisamos saber. A outra coisa é como lidar com o fracasso. Os nossos filhos precisam saber que eles não vão ganhar sempre. A gente às vezes cria umas crianças muito mimadas. Sempre estão ganhando. Ai, meu filhinho, e dá tudo para ele e deixa ele ganhar. Assim, quando ele sai lá fora, e ele fracassar, e ele perder, vai ser devastador. Vai ser horrível. Por isso que nós precisamos ensinar que o fracasso não é o fim da história. Que a luta não é o fim da história. Eles precisam aprender a lidar, porque aí fora é cruel. As pessoas vão vir para cima para machucar, para ferir, e eles precisam saber se defender. Entender, eu perdi, mas Deus não perdeu o controle, amém? Em nome de Jesus. E a outra coisa que é importante, quais são os valores que mais importam? Qual é a sua declaração familiar de valores? E nós devemos ensinar nossos filhos as 3 tentações básicas da vida. Prazer, posição e posses. Significa o que eles sentem, o que eles fazem, com o que eles possuem. Todo ano, eu e a minha esposa, com os nossos filhos, fazemos uma declaração de valores. E já faz 2 anos que nós estamos na mesma, que é gratidão, humildade e generosidade. E nós ficamos orando para Deus encher o nosso coração para poder ser mais generoso cada dia mais. Eu fico procurando a oportunidade de semear, de investir no reino de Deus. E é uma alegria. Isso traz uma alegria no nosso coração. E nós estamos com essas declarações. Todo ano, no final do ano, a gente senta com a família e faz essa declaração de valor. E aí você precisa criar uma atmosfera de aprendizado na sua família. Quantos querem criar essa atmosfera? 3 pessoas, pastor Léo. Quantos querem criar essa atmosfera de aprendizado? Vou dar mais uma oportunidade. Quantos realmente querem criar essa atmosfera na sua família? Glória a Deus. E para finalizar, diz que Deus é o criador da família, Ele é o dono da família, e a família existe para Ele. Em Romanos 11:36 diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, pois a glória eternamente. Amém. Quero chamar o Ministério de Louvor para me ajudar aqui. Eu vou entrar na conclusão, mas eu já posso entrar na conclusão dessa mensagem. A família existe para cooperar com o propósito eterno de Deus. A família existe para cooperar com o propósito eterno de Deus. E a primeira forma, a maneira de entrar nesse propósito e ter a vida que Deus planejou é entregar o senhorio da tua família para Jesus. Dizer, Senhor, aqui nessa casa tu reinas. O Senhor é o rei aqui. O Senhor é Quírio, o Senhor manda. E enquanto nós entregamos o senhorio da nossa família para o Senhor,
nós vamos nos levantar e lutar pela nossa família. Como eu li desde o início, Neemias 4:14, diz assim: não tenham medo. Repete isso: não tenham medo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, suas mulheres. Lutem. Quantos aqui realmente querem arregaçar as mangas e lutar pela família? As notícias aí fora sempre vão existir más notícias. Sempre vai existir problemas, crises. O mundo a gente sabe que jaz no maligno. Mas a igreja foi chamada para resplandecer a face do Senhor, para ser luz nesse momento. Como eu disse no início, Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio. E é isso que Deus me trouxe para dizer. Para essas famílias talvez que nos assistem, que estão pensando em jogar a toalha, estão pensando em desistir, talvez ir embora. Mas eu quero te dizer, permanece firme. Porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completar até o dia de Cristo. Vou repetir: aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completar até o dia de Cristo. Ele não dorme, ele não cochila, ele sabe exatamente o que você está sentindo, ele sabe exatamente qual é a luta que você está passando. Seja na área financeira, seja na área imigração, seja na área familiar. E duas coisas que eu quero dizer para você. A primeira é posicionamento. Repita: posicionamento. E manter a família não é uma questão de sentimento, de coisas naturais, mas tem a ver com aliança, com pacto. Josué disse, quando as pessoas estavam titubeando, quando as pessoas estavam com dúvida se realmente aquele era o caminho, ele se levantou e ele disse o seguinte em Josué 24:15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé.